Olá, 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 bem-vindos. Iniciamos aqui o nosso encontro, a nossa live do Hub Futuros Possíveis. Esperamos que esse conteúdo possa ser bem utilizado por quem depois tiver acesso. Ele vai estar disponível na plataforma do YouTube, do Diálogos, né? Entre nós. Gui vai disponibilizar lá para a gente, mas também vocês vão achar esse material espalhado em todas as nossas redes, né? Porque a gente precisa divulgar. E conteúdo bom a gente não deixa parado. Bom, agradecer quem pôde estar aqui conosco, a gente acabou divulgando bem em cima da hora a nossa live. A gente já está falando dela há um tempo, né, gente? Mas a gente só semana passada que tomou a decisão de fazer, porque tinha tanta novidade, tanta coisa bacana para a gente falar, tanto babado forte que a gente achou que tinha que fazer, não dava para passar, e hoje era a data limite. Então, eu falei assim, gente, vamos fazer, vamos desse jeito. A gente acabou tendo duas baixas, né? Nossa querida Viviane Santiago, perdão, e a Andréia Santana também da Nigra, Não não puderam estar aqui escuto. hoje. Eu não Não escuto. puderam estar aqui hoje. Sim, fala. E aí, com isso, a gente acabou, mas mesmo assim a gente resolveu manter. Normita, eu coloquei o seu no mute aí, que como a gente está gravando, mas se quando quiser pode liberar o seu áudio, meu bem. Bom, hoje o nosso papo, de novo, eu sou Sandra Vale, da Potência Diversa, cada um de nós vai se apresentar para quem não conhecer, mas acho que a maior parte de quem está aqui hoje, mas de qualquer forma a gente faz uma apresentaçãozinha, né? Eu estou usando óculos, um fone branco, um casaco preto, tem atrás de mim tem uma tela com imagens do J. Borges, um dos artistas que eu mais gosto, da minha galeria aqui, da minha parede. E a gente hoje vai bater um papo especificamente em comemoração, né, ao mês do orgulho. A gente quer trazer um pouco algumas informações, alguns dados sobre que impactam o nosso dia a dia de trabalho como consultores e consultores nessa área. Mas, principalmente, tentar entender o que é posicionamento, gente, né? Eu acho que tem uma coisa que nos últimos tempos, cada vez mais a gente tem visto empresas, principalmente empresas, se posicionando, né? Dizendo bem, de uma forma bem contundente, qual é a sua política, qual é o valor que ela agrega no seu business, referente a essa temática e também a várias outras temáticas. Mas os números continuam gigantes, as pessoas LGBTQIA+, continuam morrendo, continuam sofrendo violências, continuam sofrendo desrespeitos diretamente à sua orientação, à sua identidade, à sua expressão de gênero. Então, se cada vez mais a gente se posiciona e cada vez mais os números aumentam, tem alguma coisa que não está bacana nesse meio do caminho. E aí a gente precisa entender o que está rolando das pesquisas, o que está rolando de posicionamento das empresas e o que a gente acha. E aí a gente como consultor, a gente como pessoa interessada no tema, a gente como lugar de fala, o que a gente pode fazer com isso, o que a gente pode transformar essa realidade que afeta a uma grande parcela da nossa população. Não dá mais, gente, não dá mais. Eu, pelo menos, eu não aguento mais que a cada dia a gente tenha notícias. Eu recebo, por exemplo, de amigos e amigas, todos os dias notícias de violências sofridas no espaço urbano, dentro das suas casas, jovens que são expulsos de casa por conta da sua orientação, e as empresas precisam se posicionar, se posicionam, mas a gente sabe que tem uma outra gama de ações que precisam ser somadas para que efetivamente a gente tenha uma transformação. Então, hoje o nosso papo é sobre isso, sobre que pesquisas e que ações. A gente acabou de ter o prêmio WEPS, a gente tem um bando de empresas aí que ganhou o prêmio, né? Está aí no top, premium, ouro, platina, prata, bronze. Então, a gente sabe que tem um bando de empresas que quer tratar sobre o assunto, que fazem coisas interessantes, mas será que está dando certo? Será que a gente precisa fazer mais? Então, assim, a gente não vai fazer nenhum julgamento de valor aqui, mas a gente quer contribuir para que essas ações tenham cada vez mais força, mais legitimidade e que possam efetivamente fazer o que o nosso Hub quer, construir um futuro livre de qualquer tipo de violência. Passo aí a palavra para os meus companheiros e companheiras de Hub para se apresentarem rapidamente e a gente segue para o nosso bate-papo, gente. Maravilha, Sandra. Boa tarde a todas e a todos. Rapidamente me apresentando aqui, Guilherme Gobato, eu falo de São Paulo. Eu sou sócio fundador da Diálogos Entre Nós, minha marca consultiva em inclusão de diversidades, especialista em diversidade e inclusão, transito entre alguns assuntos, entre os quais
LGBT, racial, gênero, pessoas com deficiência geracional. Já que é uma rápida rodada de apresentações aqui, passo a palavra, então, eu chamo aqui a Lu, tá por aí depois vai nomeando, a gente rapidamente toca as pautas aqui. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Luísa Proença, sou sócia fundadora junto com a Sandra Vale da Potência Diversa. Eu estou usando um casaco azul, uma moldura de óculos escura, tenho cabelo curto, preto, meio marrom, e o meu fundo está embaçado, então eu não tenho nada atrás que dê para visualizar. Bom, eu sou paulista também, original, mas vivo no Rio de Janeiro, e a gente está aí na Potência buscando trabalhar com parcerias, empresas e organizações que tenham, né, a mesma pegada da gente, combater essas violências que cada vez mais são colocadas no nosso cotidiano. Eu tenho um amigo aqui que está miando, que é meu gato, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas acho que é isso. Desculpa. Live com agregados. Eu tenho que passar a bola, né? Eu vou passar a bola para o próximo daqui da janelinha, e ele está mastigando, então eu vou passar para o Caio. Muito bem, bom estar aqui com vocês mais uma vez. É legal conhecer vocês que estão chegando também. Meu nome é Caio Coimbra, eu sou da Apply Brasil. Eu estou usando um casaco azul, um casaco preto e uma blusa cinza, porque hoje está frio. Estou com os cabelos para o lado, estou usando um fone branco, e no meu fundo tem algumas plantas e um pedaço da janela que dá para ver ou sentir o frio lá fora. Na Apply, o foco do trabalho, inclusive junto do Hub, a gente continuar olhando para a questão das mudanças climáticas e de como isso tudo afeta o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E hoje aqui a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente de como isso também está relacionado à comunidade LGBTQIA+. E eu vou passar para o Leandro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo me escutando? Bom, meu nome é Leandro Ziotto, sou homem, hétero, cis, branco, de classe média. Eu sempre brinco que se a palavra privilégio tivesse um avatar no dicionário, teria o meu rosto. E é isso. Minha batalha é essa, é tentar falar com outros homens brancos, cis, héteros, de classe média, o quanto a gente está equivocado nas nossas ações e a gente precisa se reposicionar. Uma amiga da Sandra e minha em comum, que é a Mafone, falava que a revolução das mulheres é para fora, né? É de conquista de espaço, de fala e de lugar. E a revolução dos homens são internas, né? Os homens precisam se reposicionar nas suas relações familiares, pessoais e sociais. Eu estou usando um óculos tartaruga, acho que é isso. Estou com uma blusa preta com alguns detalhes brancos e atrás de mim tem um armário envidraçado. Eu sou fundador da Fordere. A Fordere é uma plataforma de produção de conteúdo e de conhecimento sobre paternidades, masculinidades e economia do cuidado. E é isso que a gente tem feito já nesses últimos 5 anos, que é sensibilizar os homens. A gente sempre fala, né? A gente não quer gerar culpa, a gente quer gerar responsabilização, onde numa sociedade onde os homens fazem parte do problema, nós, homens, fazemos parte dessa solução também. Então, acho que é isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da pauta, porque a LGBTfobia, ela anda de mãos dadas com o machismo. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, isso são probleminhas para os próximos capítulos. A gente vai falar daqui a pouco. Eu vou chamar a Vivi. Oi, Leandro, obrigada. Eu sou a Viviane Bucater, sou sócia na Maternativa. Bem, hoje eu estou de cabelos mais lisos, o fundo é completamente branco aqui e estou também com 2 casacos, que nem o Caio, um meio marrom e um meio branco, porque está muito frio e eu sou muito friorenta. Sou uma mulher branca, cabelos compridos, mais lisos, e o que eu tenho para contar, né, em relação à Maternativa? Maternativa tem foco na discussão da questão de maternidade e trabalho,
foi fundada em 2015 como um grupo no Facebook e depois se tornou uma empresa com atuação de apoio às mulheres que são mães nas suas decisões e escolhas a respeito do trabalho. Sejam elas mulheres que estão empreendendo, profissionais autônomas, pesquisadoras, ou a gente também fala muito do trabalho produtivo, e aí a gente entra na questão da economia do cuidado, porque a gente tem essa visão, né, do que significa trabalho de uma forma mais ampla, encarando o trabalho reprodutivo e de cuidado e o trabalho produtivo com pesos igualmente importantes para a sociedade. Então, é nesse caminho que a Maternativa trafega. A gente, com apoio para ajudar a dar apoio e visibilidade às mulheres mães, a gente tem uma geração de conteúdo e com as empresas a gente atua com consultoria, palestras, sensibilização, diagnósticos, para saber como que está não só a questão da diversidade, mas realmente como é que anda funcionando a inclusão, né? Essa semana se falou bastante sobre isso, né? Sobre como essas palavras precisam andar juntas. E a ideia aqui é contribuir também sobre essa questão da pauta da maternidade relacionada a esse mês do orgulho que é tão importante. Isso tem tudo a ver, né? Porque maternidade está aí, está bem, não está relacionada necessariamente à heteronormatividade. Isso também, para muitas pessoas, infelizmente, ainda não é bem encarado. Então, acho que todos nos apresentamos. Tivemos 2 baixas aí hoje, então voltamos para a pauta. Obrigada. Obrigada. Eu queria propor, gente, tem a Norma, a Lu Werneck e a Cláudia aqui. Como somos pouquinhos, né? Ou seja, aí a gente está nesse momento assim, meio close. Então, vocês topam se apresentar rapidinho também, meninas? Claro. Para mim? Então, vamos lá, Norma, passando para você a bola. Bem, eu sou Norma, sou psicóloga, mulher, lesbiana, lésbica, vivo no Chile atualmente, tem 2 anos, fazendo um mestrado aqui de estudos de gênero e intervenção psicossocial, e estudando exatamente uma investigação com paternidades e a relação dos cuidados durante a pandemia, com pais de primeira viagem. Então, isso também tem dado assim, respostas bastante diferentes do que o geral são dos homens em relação aos cuidados na pandemia. É isso. Um prazer estar aqui. Rever a Sandra. Meu nome é Luciana Werneck, eu trabalho na IBM, né? Sou co-líder do grupo de afinidade LGBT. Nosso foco maior aí esse ano está sendo o trabalho em cima das lideranças, né? Inclusivas, principalmente porque a gente sempre fala em diversidade e a gente não vê a diversidade em altos cargos, então esse é o grande foco. A gente está fazendo sempre essa pegadinha e puxando eles e sempre questionando quantos negros você tem, quantos LGBTs, quantos PCDs, enfim. Os times até que aqui eu estou vendo muita diversidade em alguns, porém, na liderança não temos, né? Então, aqui no Rio, por exemplo, eu não tenho nenhum gerente preto. Então, isso já diz muita coisa. A gente está fomentando isso e é um trabalho de formiga, a gente sabe como é, mas a gente se junta aí com todos os grupos, né? Tanto o Afro, tanto o PCD, tanto o de mulheres, para a gente juntos, né, fazer as iniciativas e chegar aí a um resultado satisfatório. Perfeito, Lu, bem-vinda. Claudinha? Sou Cláudia, sou uma mulher lésbica, cis, sou sócia da Usina da Comunicação. A gente está fazendo 15 anos agora em agosto. Deve ter uns 5 anos, mais ou menos, que a gente tem feito um esforço e mergulhado na questão da equidade e tentar, dentro do nosso papel, né, de comunicador, colaborar com esse ferramental que a gente tem. E também a gente tem conseguido promover alguns eventos, a Sandra, a Luísa são parceiras também, Guilherme a gente já esteve junto, enfim. Tem uma outra frente minha, eu acabei o mestrado agora, estudei gênero e raça, meu foco foi nas mulheres encarceradas, né, aqui no Rio de Janeiro, fazendo um link com a questão da empregabilidade, meu mestrado em administração. Agora, no doutorado, já estou sendo pressionada para o doutorado, devo seguir,
Mas a gente está conversando, minha orientadora, a gente não sei se a gente vamos ficar na questão de gênero, mas talvez ir mais para a questão geracional, a gente está estudando ainda o tema. E lá na agência tem feito um esforço bem grande, assim, de conseguir também pegar projetos que façam essa dobradinha, sabe, da comunicação com a questão da equidade, de levar para os nossos clientes, dar uma provocada, fazer parcerias, né? A Potência é uma parceira, a gente está com um projeto para esse ano, né? Sandra e Luísa, enfim, a gente está caminhando nesse sentido. Como Bom, Luísa tem gente, um cachorrinho aqui, obrigada. eu espero que não faça barulho, mas também estou com o meu aqui no colo. Estou vendo 2 orelhinhas. Gente, obrigada aí pelas apresentações. E aí eu queria passar agora a bola para o Guilherme, porque eu acho que ele vai trazer algumas informações e dados. E lembrando, a gente está aqui hoje nesse bate-papo bem honesto, bem sincero. Esse material vai ficar disponível no YouTube depois, para quem quiser assistir depois. A gente é um hub voluntário, a gente se uniu por vontade, por uma grande vontade, que é de transformar a sociedade onde a gente vive. E isso tem como fazer, a gente sabe que tem como. Cada um aqui individualmente já faz isso, e a gente acha que juntos e juntas aqui a gente vai muito mais. Então, segue aí, Guilherme. Bora lá. Peguei mensagem dada, mensagem recebida. Vamos lá. Então, acho que diz muito, né? Eu acabei esquecendo de me autodescrever. Eu sou um homem cis, autodeclarado branco, gay, representatividade importa e muito, né? E a minha fala agora é também sobre essa finalização, último dia do mês do orgulho, né? Que, na verdade, acho que eu vou puxar muito para a pauta de representatividade, para uma pauta de perenidade, para além do mês do orgulho, né? Eu trago inicialmente alguns pontos da fala. Tem uma pesquisa latino-americana sobre pessoas LGBTIs em ambientes de trabalho, mapeando então as incidências de agressões, violências, discriminações diversas, que foi rodada em maio e junho do ano passado em 18 países da América Latina. Depois da minha fala aqui, eu colo o link para vocês acessarem o material. Essa pesquisa teve consultorias organizadas em 6 países, e no Brasil, eu, pela Diálogos Entre Nós, apoiei essa pesquisa, junto com a Transempregos, junto com a Aliança Nacional LGBTIA+, sob a coordenação da coparceira, a Consultoria Integra Diversidade. Então, qual é o ponto detectado nessa pesquisa com quase 1.600 respondentes? Novamente, 18 países em maio e junho do ano passado. 44% das pessoas LGBTI+, respondentes, sinalizaram que sim, já sofreram alguma violência ou discriminação em seus ambientes de trabalho. Quando perguntadas nos 12 meses anteriores essas respostas, a estatística aponta 37% de incidência de assédio, violência e discriminações decorrentes unicamente de suas identidades, das nossas identidades de gêneros e das nossas orientações sexuais. Tais como, por exemplo, 71% das ocorrências recaem sobre violência simbólica, comentários, piadas, preconceitos jocosos, por aí vai. 35% sobre violência institucional, pasmem, 18% violência sexual, 14% assédio e 4% violência física nos ambientes de trabalho, né? Detectado isso, um outro ponto de atenção é que em 86% dos casos, as vítimas não apresentaram denúncia junto às suas empresas, porque consideraram talvez que não era relevante fazê-lo, ou não confiavam nos mecanismos formais de denúncias, de ética, de compliance, o que é muito sério, e que também tinham receio da retaliação de colegas ou mesmo das pessoas em lideranças de suas equipes, né? E outro ponto de destaque aqui, em 33%, as violências diversas foram realizadas por colegas das vítimas, junto às equipes de trabalho. E 24% das violências foram protagonizadas por suas pessoas em liderança. Então, realmente, uma violência muito próxima e constante de nós, pessoas LGBTIs, em ambientes de trabalho. E aí, e embora não seja novidade, mas é sempre bom lembrar, né, que nós falamos a partir do país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo há 13 anos, né? A cada hora, de uma forma ampla, uma pessoa LGBTI+ é agredida aqui no Brasil, e a cada 19 horas uma vida é levada por motivos homotransfóbicos. Como eu acabei de pontuar, essa questão de violência perene há 13 anos, comparativamente ao México, o Brasil tem uma taxa 3 vezes superior de assassinatos trans.
E em relação aos Estados Unidos, o terceiro da lista, 6 vezes superior, né? E aqui eu faço um recorte, até porque ontem eu estava tratando dessa pauta numa empresa e hoje numa outra empresa, da pauta trans, faço esse recorte com base em dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? Então, em 2020, notificados, ou pelo menos de conhecimento, com uma subnotificação, o número chegou a 175 pessoas trans, na maioria mulheres travestis assassinadas no Brasil, né? 8 dessas pessoas, em 2020, tinham entre 15 e 18 anos. Em 2021, a pessoa trans mais jovem assassinada tinha apenas 13 anos. E aqui eu me solidarizo porque eu tenho um sobrinho de 12 anos e isso me atravessa de uma maneira bem intensa, né? Com base nesses dados da ANTRA 2020 e 2021, a idade média das vítimas foi de 29 anos e meio. E a expectativa de vida do brasileiro médio, da brasileira média, está em torno de 76 anos, quase 50 anos de diferença. É muita coisa. Se a gente não ficar surpreso, indignado com isso, eu não sei mais o que poderia nos trazer humanidade nesse aspecto, né? E aí, para além dessa questão do contexto de violações, né, a gente precisa fundamentalmente celebrarmos, de fato, o orgulho da nossa existência, para muito além desses 30 dias restritos no mês de junho, né, porque nós temos, de fato, o direito de sentirmos orgulho e que o orgulho possa, finalmente, não significar mais medo nesse contexto de violações, né. Aí, eu trago também algumas questões referentes ao papel das empresas, né, que é muito fundamental que as empresas pautem, de fato, culturas de respeito, de acolhimento, de tolerância e celebração dessas diferenças, ao invés de esperar que outras pessoas que não elas, que outras entidades que não as empresas pautem. Então, é melhor pautar do que ser pautado, né? Aí eu faço algumas provocações que vai valer para a gente refletir agora e depois, né? Se nós somos, de fato, intencionais quando nós promovemos inclusão e diversidades, né? Se em sendo intencionais, o que nos move é a dor, né? Ou por processos judiciais, ou de compliance, ou mesmo mortes e violências, ou é pela inteligência estratégica, né? Em termos de mercado, em termos de inteligência situacional e relacional, ou o melhor dos casos, nós somos movidos pelo amor, para além da dor, para além da inteligência, pelo amor, por uma questão de afeto para acesso, por uma questão de humanizar o que de fato é humano, né? Uma outra provocação, se nós somos aqui interseccionais, né? Eu, como homem branco, eu sei que o gênero e a minha autodeclaração racial me protege de muitas violências homofóbicas num país totalmente racista e machista, né? Então, nós estamos sendo realmente interseccionais, né, já que as questões são estruturais em sociedade, ou nós estamos repetindo, por exemplo, padrões cis, branco, homossexuais, referentes ao G da questão, né? Eu mesmo digo se nós somos, de fato, estratégicos, né? Qual a profundidade, qual a relevância, qual a significância das mudanças que nós queremos causar nas empresas e na sociedade no qual elas se inserem, né? E nós temos, fundamentalmente, nesse sentido, de ficarmos desconfortáveis em nossas zonas de conforto, né? Aí o primeiro 1,5 ponto da minha fala, eu queria trazer rapidamente, para quem não é de São Paulo, a questão do PL 504 2020, que transitou aqui na Assembleia do Estado de São Paulo por maio, né? Que ali falaria, basicamente, proibiria, né, propagandas utilizando pessoas homotransexuais nas veiculações dessas peças, né? O texto não era exatamente isso, mas basicamente essa foi a interpretação e esse foi o escopo das retaliações da SPL, porque nunca se proibiu um casal heterossexual de estar numa propaganda, né? E aqui tem alguns posicionamentos muito interessantes, né, sobre essa questão de que nós, LGBTs, não somos mais influência, uma hashtag que dominou o mercado por 4, 5 dias. E aí, nessa questão de pautar para não serem pautados, né, fiz um levantamento, estava acompanhando aqui umas postagens, e, por exemplo, não estou fazendo nenhuma propaganda de empresas, ao contrário, mas basicamente no escopo das posições contrárias à SPL 504, né? A 99, o aplicativo, diz que o nosso amarelo, a cor deles, está junto com todas as cores do arco-íris. Boa. A Gol, né, sempre será a favor do direito de comunicar a diversidade no Brasil.
O próprio Magalu, má influência é ir contra a liberdade. TikTok, um lugar feito de todos para todos. E aqui o próprio Santander, né, uma instituição bem pesada e tradicional, mas passando por mudanças estruturais. Aqui você pode ser exatamente quem você é, né? E aí eu levo sempre essa questão, né? Nós temos dados que apontam que sim, investir em diversidade e inclusão é rentável para os negócios, aumenta o pertencimento, engajamento, inovação, criatividade. Nós ainda temos dados que corroboram cenários hostis a pessoas LGBTs, inclusive nas empresas. A própria fala de vocês em conjunto levam também essas questões de mercado. E aí eu pergunto, de fato, né, o quanto nós estamos pautando para não sermos pautados, o quanto nós estamos levantando essas questões ativistas corporativas no muito bom sentido, né? Eu tenho ainda para contribuir com vocês sobre a pauta WEPs, da ONU Mulheres, mas eu devolvo a palavra para a Sandra para dar um direcionamento, até para nós termos as contribuições de todos e todas aqui, e aí, dando tempo ao final, eu comento rapidamente do WEPs, onde eu fui avaliador voluntário da premiação 2021 dos princípios de empoderamento das mulheres, e onde Sandra e eu compartilhamos a companhia junto com outras pessoas e lideranças no grupo de pessoas aliadas dos WEPs no Brasil. Sandra, está com você, e agora eu colo o link dessa pesquisa latino-americana no bate-papo para vocês acessarem e terem os relatórios na mão. Valeu, pessoal. Obrigada, Gui, obrigada, acho que você foi extremamente didático. Eu acho que você trouxe para mim, eu queria trazer 3 pontos principais da sua fala, e aí vou devolver aqui para o meu grupo para também eles comentarem sobre eles. Acho que você trouxe um ponto que é bem interessante, né, que a gente fala sobre a dor, sobre a estratégia e sobre o afeto, sobre o amor, né? Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente trabalha alguns temas, né, a dor e o afeto que são movedor, né, movem a transformação. Aí eu estou jogando gancho ali para o Leandro e para o Vivi já para falarem sobre isso. Mas tem um outro elemento que é o elemento da estratégia. A gente já teve há pouco tempo atrás algumas discussões falando assim, será que realmente diversidade é bom para o negócio? Algumas pessoas começam a se questionar sobre isso. Não porque não é, pelo contrário, as evidências provam que são. Mas a gente precisa provocar mais evidências. E a sua fala trouxe um elemento da estratégia, que é a produção de dados. Cada vez mais a gente produz dados. E aí eu acho que tem um gancho que é bem interessante, que quando a gente pensa, por exemplo, o grande pacotão da diversidade, né, a questão climática, a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, que também está dentro desse pacotão da diversidade, sabe? Ela já está muito mais avançada na pauta, porque a produção de dados dentro dessa área é muito mais consistente do que, por exemplo, em gênero, do que, por exemplo, em LGBT, na questão LGBTQIA+. Tem muitas organizações, muitas universidades que produzem, mas esses dados ainda não são utilizados para dentro do negócio. Esse é o ponto. Tem muita gente produzindo dados sobre gênero, sobre paternidade, sobre maternidade, sobre parentalidade, sobre diversidade, sobre vários temas. Mas esses dados ainda não são utilizados como estratégia para os negócios. Porque quando a gente pensa, quando eu pego as evidências que as pesquisas me apresentam, eu consigo pensar de uma forma mais estratégica as ações que eu quero desenvolver. E hoje o que a gente vê é que muitas organizações, muitas empresas, elas embarcam na temática, mas ainda mantêm uma agenda comemorativa. E tudo bem que isso também é importante, mas isso precisa mudar. E aí queria passar a bola agora para a Vivi e Leandro para trazerem um pouco essa questão da dor e do afeto, porque quando a gente pensa paternidade e quando a gente pensa parentalidade como um todo e maternidade, a gente sabe que a transformação sobre esses temas está relacionada com isso. E Caio, não foge, por favor, porque a gente precisa entender, você que já tem um lastro de trabalho ligado ao tema grande da sustentabilidade, né, com foco em justiça climática, como é que isso fala também com a questão da diversidade? Vai lá, Vivi, Leandro, quem levanta a mão primeiro vai. Desativamos junto, né, Lê? Ficou o quem vai e o quem não vai.
Eu acho que a questão do afeto, ela é extremamente importante nessa motivação de iniciar transformações, inclusive dentro das organizações. E a dor, igualmente, né? Então, o que a gente sente dentro das organizações, que as mudanças vêm vindo nesse olhar de como é que você ampara a parentalidade, a maternidade dentro das organizações. Você começa a esbarrar no impacto que a chegada dos filhos tem, de fato, nas escolhas dos colaboradores, em relação a se eles se mantêm ou não dentro da organização, como eles coordenam suas agendas dentro das empresas, o quanto é difícil você melhorar a sua retenção de mulheres, por exemplo, ou ter mulheres em posições de liderança quando você não tem uma política de apoio. Então, essa dor faz com que mudanças comecem a acontecer. Quando a gente fala de interseccionalidade entre todos os assuntos dentro das organizações, a gente também percebe que tem muitos caminhos para serem trilhados. Então, a gente percebe, primeiro, né, um apoio ligado à maternidade, porque, em teoria, o filho, num primeiro momento, é percebido socialmente como uma responsabilidade de cuidado sendo maior da mulher. Agora, aos poucos, a gente introduzindo a questão da paternidade, né? Então, um trabalho mais de colocar os pais também nesse lugar das conversas e responsabilidades, empresas dando licenças parentais ou licenças paternidades maiores, mas eu ainda percebo quantas empresas escorregam quando elas vão incluir, por exemplo, as duplas maternidades, duplas paternidades dentro do que elas produzem de conteúdo para os seus colaboradores. Então, sempre vem a política e dizendo que ela também inclui pais e mães que adotam ou casais homoafetivos, né? Então, vem com esse parêntese. E quando você vai ler o material que às vezes é produzido, ainda o estereótipo da família mulher e homem com filhos está sendo reproduzido o tempo todo. Então, nesse lugar, as pautas não se dialogam. E era um pouco do que eu queria falar aqui, sobre a importância desse olhar mais completo para tudo. E de como levar essa informação sem ser como se uma parte disso fosse um adendo e não parte integrante do processo de entrega que uma empresa está fazendo para os colaboradores. Que isso traz vantagem, sem dúvida. A gente vê uma corrida, o Leandro vai falar mais sobre isso, nossa estrela popstar aí estava no Estadão fazendo dando uma entrevista maravilhosa hoje, e é bem, uma das coisas que ele trouxe é muito verdadeira. Quer dizer, a que custo as mulheres vão ocupar lugares em posição de liderança dentro das organizações? Porque tem uma puxada de contratação, mas e aí? Quem está cuidando dessas crianças? Hoje, atualmente, nos últimos 15 meses, a gente não pode contar com as escolas, com as creches, né? E está todo mundo muito sobrecarregado. E quando a gente olha para as pesquisas, a gente também percebe que os homens estão rendendo muito bem no trabalho e que as mulheres estão sobrecarregadas ainda, quem ainda consegue trabalhar com filhos. Então, é muita dor, mas, ao mesmo tempo, muito amor para fazer essa mudança. Mas não dá para fazer mudança sem olhar para tudo integrado. Esse tipo de conteúdo que não agrega todas essas pautas de forma integradas, basicamente, elas não funcionam com um olhar mais amplo. Queria passar para o Leandro agora essa bola aí. Vamos lá. Nossa, é tão difícil agora organizar com tanta informação que trouxe, né? Mas, assim, só pegando um gancho rapidamente que a Vivi acabou trazendo, antes de eu voltar a falar outra coisa, quando eu trouxe isso na entrevista que eu dei para o Estadão, né? Assim, a qual custo, né? Quando tem programas de igualdade de gênero dentro das empresas, a qual custo as mulheres vão chegar em 2030 no cargo de liderança? Porque eu estava fazendo, assim, juro, assim, uma análise filosófica muito grande essas últimas semanas, onde a nossa cultura, ela tem um jeito perverso de botar o ônus do rolê em quem está sofrendo, sabe? Assim, a gente ainda continua debatendo violência sexual
contra mulheres com mulheres. A gente já continua debatendo, ou quem está debatendo, ou quem está segurando a bandeira de combater a LGBTfobia são as pessoas LGBTQ. E não adianta, eu tenho que falar de racismo é para branco, eu tenho que falar de LGBTfobia é para hétero, eu tenho que falar de violência sexual contra a mulher é para homem. Então, assim, o que a gente tem que começar a perceber é se alguns programas que a gente está implementando, seja no espaço privado, na sua casa, ou na sua empresa, ou na sua organização, ou na sua comunidade, ou no seu coletivo, ou seja no espaço público, se esse ônus não está sendo de cima para baixo, onde a gente está colocando o ônus de adaptar em cima da pessoa que já é a vítima do sistema, né? Eu acho que isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que colocar antes de desenhar qualquer tipo de solução. A gente tem uma mania de querer desenvolver soluções se a gente nem sabe ainda qual que é o problema de fato, assim. Porque eu converso com empresas diariamente e as empresas já vêm, parece, com a reunião, elas dizem assim, nossa, até 2030 eu quero 50% de mulheres no cargo de liderança, eu quero ter 45% de profissionais na área de diretoria, pessoas pretas e pardas, e quero ter 35 pessoas da minha classe de trabalhadores LGBTQ+. Eu falei, cara, tá tudo bem. Posso falar uma coisa? Essa é a parte mais fácil. Porque contratar mulher, contratar gente preta e contratar pessoas LGBTI+, competentes é a parte mais fácil. Contratar essas pessoas. Eu quero ver se sua empresa está preparada para receber essas pessoas. E as empresas não estão. Uma outra coisa também que eu tenho reparado é que, assim, a LGBTfobia, ela anda de mãos dadas com o machismo. E eu tenho falado isso constantemente, né? E o machismo, ele não é uma expressão apenas cultural. Não a gente liga muito o machismo como uma expressão moral. E o machismo, ele está entranhado dentro da estrutura. E as estruturas hoje que a gente tem dentro das empresas e dentro dos espaços públicos não aceitam alguns tipos de corpos e formas de existir. Uma coisa muito importante, por exemplo, se a gente for para o espaço público, por exemplo, existe uma política pública, por exemplo, que a Sandra e a Norma devem saber muito bem, porque elas já trabalharam com isso, o pré-natal do parceiro, sabe? E o pré-natal do parceiro, assim, não existe, e houve um debate esse ano aqui em São Paulo, eu tenho conversado com algumas vereadoras na Câmara dos Vereadores, por exemplo, os profissionais de saúde não estão preparados para fazer o pré-natal de pessoas trans. Sim, não tem esse tipo de preparo, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. E dentro das empresas, eu percebo que essa interseccionalidade, como falam, é assim, na hora de falar sobre LGBT e plus, ainda não fala, por exemplo, da forma dessas pessoas exercendo as suas parentalidades, e isso é extremamente importante, né? Quando a gente chega no mês das mães e no mês dos pais, a gente não coloca essas pessoas na equação, né? E aí algumas empresas chegam para mim falando assim, Leandro, mas eu não sei como que eu faço, como que eu coloco? Eu falei, é simples, escute elas. Assim, a gente já não tem um público muito grande de pessoas LGBTs dentro das empresas, já tem pouco. Então é muito mais fácil ainda você fazer uma pesquisa ainda qualitativa com elas. Ver qual é a melhor forma que elas se sentem representadas. Eu não tenho todas as respostas, a Vivi não tem todas as respostas, a Sandra não tem todas as respostas, e ninguém quer que os RHs das empresas que estão nos assistindo tenham todas as respostas. Vocês querem saber a melhor forma de você tratar de forma digna e respeitosa o seu público LGBT+, escute eles, né? Convide eles para participar do programa. Não queira você e sua equipe de 4 pessoas cis héteros fazer um programa LGBT que não vai acolher eles. Convide eles para escutar, veja qual é a melhor forma que eles podem exercer as suas parentalidades de forma digna. Porque a gente está falando de uma cultura. Se eu trabalho com homens há 5 anos, a gente está imerso numa cultura que afasta o homem do papel de cuidado. O papel da pessoa trans, então, homoafetiva, ela é marginalizada no papel do cuidado. Em alguns lugares, ela é como se ela é pecado ela exercer o papel de cuidado. Então, assim, a gente precisa só encurtar para não ficar falando muito, mas o que eu gostaria de trazer a reflexão aqui para quem estiver nos assistindo, seja agora ao vivo ou posteriormente, escute o público para quem você quer desenvolver esse programa,
porque você corre muito o risco de colocar o ônus em cima deles, nas suas melhores intenções. E de boas intenções já tem vários equívocos acontecendo na sociedade. Então, assim, convide as pessoas, desenhe os programas juntos com elas e inclua e junte, né? Não fale sobre paternidades, masculinidades e inclua o seu grupo de afinidade de etnorracial, de LGBT+, de PCDs, de gêneros, porque ninguém está dentro de uma caixinha, né? Eu não sou hoje numa empresa, hoje quando eu estiver numa roda eu vou botar o boné de homem, vou botar o boné de pai, vou botar o boné de LGBT, não, eu estou com todos os bonés aqui comigo ao mesmo tempo colocado. Então, eu acho que isso é uma provocação que eu gostaria de trazer e que a gente pode depois debater mais. Obrigada, Lê. Gente, a Vivi está caindo e voltando, acho que por conta da instabilidade da internet, que isso é uma coisa que nos persegue. Acho que tem só um ponto que eu queria, assim, nesse momento na nossa sociedade, tem muito pouca boa intenção nos equívocos que a gente está vendo. Então, acho que a gente precisa reforçar isso, que nesse momento aqui no Brasil, as boas intenções estão um pouco perdidas nos equívocos que a gente acaba acompanhando no nosso dia a dia, né? Cada dia é um flash diferente, que a gente estava até comentando antes de iniciar a nossa fala aqui. Mas eu acho que tem esse ponto, né? A gente está hoje, cada vez mais, assim, pelo menos as consultorias, as pessoas que estão aqui envolvidas, e outras, né? A Cláudia, que tem a sua consultoria, a Norma, que estuda sobre a temática, também é uma consultora na área da questão de gênero, principalmente. A gente percebe naturalmente que tem um lastro de informação sendo criado. Né? Tem muita informação. E a gente vê cada vez mais as empresas buscando essa informação. Mas entre buscar essa informação e aplicar essa informação da melhor maneira, escutando o seu público e navegando efetivamente com uma qualidade e com a estratégia necessária para causar impacto e diferença, aí o gap é muito maior. Aí ainda tem uma diferença, tem uma distância entre aquilo que a gente quer e aquilo que efetivamente está acontecendo. Já avançamos muito? Já, mas a gente sabe que tem que avançar muito, muito mais. E aí entra, eu acho que esse gancho com a história com a justiça climática, com a temática, a grande temática da sustentabilidade também, é perfeito, porque a gente já vem falando sobre justiça climática e a gente já vem falando sobre sustentabilidade como um todo há muito mais tempo. E por conta de dores, por conta de multas, né, por conta das dores que as empresas têm que cumprir de retorno para a sociedade. E aí, como é que a gente pega essa trajetória, como é que a gente pega esse know-how adquirido de organizações e pessoas que vêm tratando isso e faz os links com essa interseccionalidade que a gente precisa. Quando a gente pensa sobre diversidade, quando a gente pensa sobre equidade, quando a gente pensa sobre inclusão. E aí, Caio, querido, por favor, ajuda a gente aqui. Boa. Quando a gente estava falando disso, era algo que eu estava pensando que nessa trajetória toda, olhando muito para a questão da sustentabilidade, ou, enfim, mais claramente enfrentando mudanças climáticas, tem de fato uma prática de pesquisa, de escuta, obviamente focada no tema, mas que está muito centrada em tentar entender como é que, de uma forma geral, as pessoas estão recebendo aquela informação que, como prática, se a gente for analisar de uma forma fria, como prática, é uma prática interessante de importar para outros temas e outras formas de agir. A questão da justiça climática, por exemplo, justamente responde a essa necessidade, porque quando você fala mudança climática, muitas vezes a maioria das pessoas leva isso para uma questão científica, ou uma questão da camada de ozônio que ninguém entende, ou já foi há muito tempo atrás a questão do urso polar, que também estava muito longe de todo mundo quando as pessoas tentavam buscar um símbolo para poder representar esse dilema e essa questão. Hoje, a gente já sabe que é mais importante trazer o que está próximo das pessoas, então você fala de mobilidade, e sim, você vai falar de justiça climática, justiça racial. E aí tem um dado interessante, porque justamente quando você vai olhar para a justiça climática, você está falando de como todas essas diferenças e essas pressões sociais estão escondendo situações
em que, no sentido também do clima, vão oprimir aqueles que têm mais dificuldade, têm menos espaço social, têm menos garantias sociais. Então, quando a gente começa a olhar para isso, aí também a gente entende que mesmo para mudanças climáticas, a gente também precisa de mais dados, também precisa de mais atenção e entendimento. Se a gente olhar hoje para uma situação de emergência climática, grandes crises, quando você tem furacões, quando você tem um aumento do regime de chuvas, enchentes, e às vezes você tem ações governamentais que podem oferecer recursos, quando a gente vai olhar a entrega desses recursos para a comunidade LGBTQIA+, elas são sempre deficitárias. Muitas vezes, casais homoafetivos não têm direito, por exemplo, de receber os mesmos benefícios que outras pessoas da sociedade. Ou seja, elas não podem entrar em abrigo, por exemplo, numa área que foi afetada num grande desastre, porque elas não têm a comprovação familiar que pode ser exigida por uma família tradicional. Então, é isso. A gente, na verdade, sempre vai encontrar, quando a gente olhar, e acho que isso é uma necessidade, a gente está sempre olhando e tentando buscar e conectando com isso que o Leandro falou, né? Ouvindo, a partir dessas pessoas, quais são as questões que a gente está enfrentando no dia a dia, para poder ver onde estão os problemas, que normalmente estão escondidos e a gente não está percebendo. Então, acho que é comum que realmente, como você falou, Sandra, nessa área de meio ambiente, o estudo e o apelo pela ciência esteja já presente, e isso implique numa prática de pesquisa mais recorrente. Mas mesmo assim, como eu acabei de falar, né, nesse exemplo, a gente vai olhando dado, justiça climática é uma coisa que comunica mais para as pessoas do que mudança climática em si, porque está falando desse espaço que tem que ser mais igualitário, e que afeta, obviamente, quem tem menos direitos. Mas quando a gente vai olhar especificamente para essa questão do LGBTQIA+, dentro dessa estrutura, a gente vê de novo que isso tem uma sensibilidade e uma vulnerabilidade exposta. Então, é um tema que pouca gente relaciona, mas que eu achava importante a gente também puxar o fio para poder falar sobre isso. De fato, quando a gente conversa de mudanças climáticas e começa a pensar nas questões envolvidas, como eu falei, tem essas traduções mais próximas da mobilidade, agora ainda bem da justiça social, da justiça racial, inclusive, que existe dentro dessa questão, do racismo ambiental, mas a gente também tem uma pressão novamente dentro da nossa comunidade LGBTQIA+. E aí, de novo, esse fio precisa ser puxado, de novo a gente precisa entender quais são os recursos e políticas públicas que precisam ser desenvolvidas para isso a partir dessa escuta. Então, acho que essa prática da escuta é realmente importante. E eu queria só aproveitar, eu não lembro, pegando só carona no que o Gui falou, que eu também acho que, eu não tenho certeza se eu me descrevi, mas eu só queria descrever duas vezes gay, tá? E vacinado agora, inclusive. Perdão, gente. Eu queria pegar o gancho assim, da sua fala, que eu acho que tem um ponto, que a gente está falando sobre pessoas, né? Ou seja, as empresas hoje, cada vez mais, se posicionam e indicam. O business são pessoas. O business não é petróleo, o business não é aço, o business não é computador, o business não é carro, o business são pessoas. E além de serem pessoas, por exemplo, quando a gente começa a pensar sobre justiça climática e mudança climática, você vai na pesquisa, no dado, e você chega aonde? No impacto que isso tem na sociedade. Você não consegue tirar a sociedade do meio do caminho. E aí, quando você olha para a sociedade, você vai enxergar que ela é completamente desigual. Que ela tem, ou seja, que o racismo está implícito ali, que o sexismo está implícito ali, que a LGBTQIA+-fobia está implícita, que a falta de inclusão, a falta de diversidade, a falta de equidade, das pessoas ainda não se posicionarem de uma maneira antirracista. E a gente ainda precisa explicar isso várias e várias vezes. Qual foi a parte do rolê que o povo não está entendendo, gente? Nem a pandemia deu jeito nessa necessidade das pessoas entenderem que a gente precisa mudar o dado. E o dado as pessoas morrem ainda por serem quem são.
E aí essa lógica de que as empresas estão cada vez mais mudando o seu business para pessoas tem a ver muito também quando a gente enxerga os prêmios, as premiações, que aí o Gui vai falar agora rapidinho um pouquinho do prêmio WEPS, mas também a gente vê outras publicações e outros materiais que deveriam apresentar e desenvolver boas práticas e que na atual conjuntura a gente acaba perdendo de novo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem colocar a causa, e a causa de que, gente, não é porque a gente é ativista, somos, para deixar também bem claro, 2 vezes ativista. Mas, independente de sermos ativistas, nós temos um compromisso com a sociedade. Todas as pessoas deveriam ter um compromisso com a sociedade, de empatia, de respeito, de valorização da vida. E é isso que a gente está perdendo. E quando eu vejo empresas como, por exemplo, a Uber, para quem eu presto consultoria já há um tempo, se posicionando, tem muita coisa que a Uber ainda precisa mudar? Tem, eles sabem disso. Mas se posicionando, se você é racista, a Uber não é para você. Se você é LGBTQIA-fóbico, a Uber não é para você. Se você é sexista, se você é assediador, a Uber não é para você. Eu quero que todas as empresas digam isso. E fico feliz de estar envolvida nessa história. Com ônus e bônus, eu fico super feliz. E pegando o gancho, a Uber foi uma das empresas que teve aí no Prêmio WEPS, mas a gente viu inúmeras outras empresas que também estão no Prêmio WEPS, que ganharam o Prêmio WEPS, ou que tiveram uma boa pontuação no Prêmio WEPS, mas que também precisam cada vez mais se posicionar. Vamos lá, Gui? O que você nos conta aí do prêmio? Agora mesmo, né? Até abrindo um pouco o microfone, né? A gente transita em diversas empresas de diferentes maturidades corporativas na pauta. A gente sabe, né, que a pauta de gênero, geralmente, até 25 de maio do ano passado, antes do efeito George Floyd, a pauta de gênero sempre foi aqui, inicialmente era tratada por ser a menos, talvez, espinhosa em relação à raça, por ser a menos, talvez, emblemática em relação à inclusão de pessoas LGBTs, pessoas trans em especial, né? Então, isso posto, esse parênteses posto, é fundamental também promover a pauta de gênero de uma forma interseccional, né? O prêmio WEPS, ele está aí mostrando que é uma competição positiva entre as empresas. Então, não tem a empresa colocada no primeiro lugar, em segundo lugar. Tem algumas categorias, né? O selo, a classificação ouro, prata, bronze e o diamante acima delas, os reconhecimentos. Então, quanto mais empresas se engajam por uma pauta de gênero, quanto mais empresas se submetem aos princípios de empoderamento das mulheres, e não há um limite, e sim um convite para que todas positivamente concorram e subam nesse degrau, né? Então, na avaliação de 2021, do qual eu fui pessoa voluntária junto ao grupo de tantos outros e outras profissionais, foram 159 empresas inscritas, 114 finalistas, dessas 114, 100 empresas reconhecidas, né, com troféus, com menções honrosas, tal, pelo quê? Por uma pauta de equidade e igualdade de gênero, trazendo os homens, inclusive, para a relação, né? O primeiro ponto do princípio, né, tem que ter uma liderança corporativa de alto nível para promover igualdade de gênero. Troque igualdade de gênero e coloque igualdade racial, coloque igualdade de pessoas LGBTs, a receita está pronta. Nós temos realmente que nos engajar, né? Depois trazendo todas as mulheres e os homens de forma justa e equitativa em relação a direitos humanos e não discriminação, passando por princípios tais como assegurar a saúde e segurança e bem-estar de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. O Prêmio WEPS não é excludente, traz inclusive os homens para essa questão, né? Como o próprio Leandro bem trouxe, a Vivi no momento oportuno também puxou isso, né? A questão de promover a educação, a questão de promover a formação e desenvolvimento profissional de mulheres, troque mulheres por pessoas negras, por pessoas LGBTs, as interseccionalidades são possíveis ao limite extremo, a partir de uma questão de um prêmio formado para práticas de gênero, mas também fornece abstrações para que a gente possa promover outras diversidades, outras inclusões, diversidades. Aí tem que olhar toda a cadeia de fornecedores, tem que olhar toda a cadeia de abastecimento, temos que promover iniciativas comunitárias e de defesa desses interesses nos nossos entornos, para gênero, no âmbito do WEPS, e para qualquer outra diversidade. E por último, né, feito tudo isso, alta liderança, promoção de saúde, promoção na cadeia de fornecedores, de abastecimento, de marketing, de comunicação,
medir e publicar relatórios, o progresso nessa pauta. Então, quando a gente olha para gênero, não é apenas gênero, quando a gente olha para raça, não é apenas raça, é um conjunto delas. E aí depois eu colo ali o link para vocês no bate-papo sobre os princípios e sobre as empresas laureadas. Então, assim, é muito oportuno que a gente possa sair dessas caixinhas didáticas departamentais de inclusão e diversidade e partir, de fato, para incluirmos pessoas, fundamentalmente. Sandra? Obrigada, Gui. Norma, Cláudia, a gente falou pra caramba aqui, a gente é meio assim, né? A gente fala... Não, vai lá, meu bem, vai lá. Com uma questão assim que me chamou a atenção na fala do Caio, quando ele disse que existem poucos, né, dados que fazem essa interseccionalidade entre, né, a questão das mudanças climáticas e a questão da diversidade, né? E aí eu fiquei pensando muito né, na importância da gente ter essa interseccionalidade né, com a chegada do ISG e toda essa força que ele vem ganhando, né, como é que a gente realmente não volta para um formato onde a gente sempre trabalhou das caixas, né, dos pilares, e como é que esses pilares efetivamente se conectam, né? Então, acho que esse grande desafio de trazer, né, esses indicadores, trazer essas pesquisas, a gente até, não sei se vai dar tempo de apresentar, a gente fez também uma pesquisinha, né, com algumas coisas, assim, temas, né, que estão aí para serem pautados, não sei se vai dar tempo de falar, Sandra, mas só para fazer o gancho também. Então, acho que a gente também tem aí bastante pano para manga para falar sobre isso, né? Sobre esses indicadores, sobre a efetividade deles e como é que a gente traz eles para o jogo e para as empresas poderem também implementar eles de forma realmente estratégica e poderem trazer dados e mudanças efetivas. Acho que perfeito, Lu. A pesquisa que a gente fez, né, aqui pelo Hub, a gente queria entender o que as pessoas, com tantas lives, o que elas querem, do que elas sentem ainda falta. E apareceu lá, assim, no primeiro ranking, a temática LGBT, que ia ter mais. Então, acho que tem hoje uma necessidade ainda de se falar mais sobre isso. Já se fala bastante sobre equidade, ainda tem que se falar muito mais, porque os dados estão longe de serem alcançados, as metas estão longe de serem alcançadas. Precisa-se cada vez mais, desde como o Gui falou, desde o ano de 2020, a gente teve um aumento na atenção sobre a pauta racial, tanto no Brasil quanto globalmente, mas ainda assim a pauta LGBTQIA+, acaba ficando sempre de lado. Ela ganha força muito agora no período do mês do orgulho, ela pontualmente ela tem algumas ações no ano, mas na prática a gente não fala sobre quem está morrendo, a gente não fala sobre quem está sofrendo assédio na empresa por isso, a gente não fala sobre as violências que essa população sofre por serem simplesmente quem são. Né, por exprimirem a forma, a sua orientação, a sua identidade, da forma que elas devem e precisam, né, expor. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem aqui, a gente falou para caramba, nosso tempo já está acabando, mas dá tempo e a gente gostaria muito de abrir agora o microfone para vocês falarem, perguntarem, tirarem dúvidas. Eu sei que as nossas opiniões, às vezes, são muito contundentes. Eu sou uma pessoa muito contundente, eu falo de uma forma muito decidida sobre aquilo que eu acredito, não sobre aquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei, todo dia eu vou aprendendo um pouco mais, mas sobre aquilo que eu acredito, eu sou muito firme naquilo que eu acredito. E eu acredito que eu tenho que fazer um mundo melhor para os meus filhos, para os filhos deles, para os filhos dos amigos, para as crianças, para os homens, para as pessoas, para as mulheres, para as pessoas trans, gente. Eu não consigo mais escutar histórias de horror. Eu não consigo mais, assim, são muitos anos escutando histórias muito difíceis. Eu quero escutar histórias de amor. Eu quero escutar histórias de transformação. E, para isso, a gente precisa trabalhar muito. A Norma foi minha parceira em anos de trabalho no Promundo, e tem um lastro também de trabalho nessa temática. Então, sintam-se à vontade, Norma e Cláudia, para o microfone aberto para trazer. Cláudia, aí, com a sua pesquisa dentro, com mulheres encarceradas, a gente sabe as dores que essas mulheres, e principalmente mulheres lésbicas, quando estão, mulheres... Quando aí entra já no pacote da mulher trans, aí é uma outra conversa quando a gente pensa no encarceramento de mulheres, é bem mais complexo. Então, assim, tem um desafio posto, porque a gente está falando de empresas e a gente acaba fazendo efetivamente um recorte da nossa população que ainda é privilegiada, porque está trabalhando, porque tem direito a alguns benefícios na nossa sociedade. Agora, tem uma parcela gigante da nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, que não está nesse espectro corporativo.
que está dentro das escolas, que está dentro dos presídios, que está vivendo dentro das nossas comunidades ou favelas ou periferias do Brasil. O que a gente faz sobre isso? Como é que a gente incide sobre isso? E as empresas também têm responsabilidade sobre isso. O governo tem responsabilidade sobre isso, a sociedade tem responsabilidade sobre isso, e as empresas estão nesse pacote também. Elas precisam fazer a sua ação, né, o SG agora é a nova vedete do momento, então vamos fazer com que isso efetivamente faça sentido e mude e transforme essa sociedade que a gente tem. Microfone aberto, gente, temos ainda o tempo que vocês precisarem. Para quem quiser falar. Não sei, bom, bacana ouvir aí vocês, acho que de tudo que vocês estavam comentando, me interessa muito o tema da interseccionalidade, né? É um tema que a gente discute muito aqui, junto com o grupo de epistemologia decolonial, quer dizer, de onde é que a gente parte, né? E aí, acho que de todos os projetos de empresas que eu participei ou que acompanhei de perto no Brasil, no geral, o que a gente vê é essas caixinhas de novo sendo formadas. Acho que foi a Luísa que falou dessa questão das caixas, né? A gente discutiu durante muito tempo o gênero como se fosse uma coisa só de mulher. Agora a gente discute raça como se fosse uma coisa só de negros. Então, assim, a gente entender esse processo da interseccionalidade, eu gosto muito de escutar a colombiana Mara Viveiros, e ela tem um livro super interessante que é Hombres de Color. Então, os homens da América Latina são homens de cor, e onde é que estão esses homens, né? Eles vivem a mesma masculinidade que os homens héteros, cis, etc. Não vivem, né? Então, aí os homens brancos, principalmente. Então, pensar a interseccionalidade como transversal, em todos nos projetos, no que se vai levar a cabo, seja na empresa, no coletivo, na comunidade, como falou o Leandro, a interseccionalidade tem que atravessar isso, quer dizer, eu sou mulher, parda, lésbica, migrante, eu sou tudo isso aqui. Eu não sou só uma mulher, eu não sou só uma psicóloga, né? Isolada do contexto. Então, isso é super pesado. Na investigação que nós estamos levando aqui, que é uma investigação longitudinal super grande, no fundo de investigação, mas quando a pandemia chegou no meio disso, né? Então, quando a pandemia chegou, eu estava começando a fazer a minha parte da pesquisa da tese e não podia mais fazer as entrevistas presenciais. Então, convidamos esse mesmo grupo de casais que estão na pesquisa mais extensa e, de verdade, só conseguiram me responder o grupo de classe média alta, que tem estabilidade, que estava com teletrabalho, que não tinha pressão econômica naquele momento, que estava super estável quando começou a pandemia. Então, assim, eu perdi na pesquisa, porque eu mais queria ouvir, grupos dos migrantes, classe baixa, esse grupo não chegou, porque nem sequer poderia sentar no computador e responder a entrevista com tranquilidade. Então, assim, isso a gente já tem que, de cara, pensar, né? E o que a Mara Viveiras fala é que a interseccionalidade também serve para a gente pensar o grupo de privilegiados, né? Também serve para isso. Bom, é isso. Obrigada aí por escutar vocês. Eu estou um tempinho longe das empresas, mas é uma área de trabalho que me encanta. Parabéns. Vamos resolver isso, Norma. Falar rapidinho, primeiro agradecer, porque foi muito bom que eu ouvi vocês, né? O Guilherme estava falando, a gente ouvia as pessoas da escuta, e eu exercitei aqui a minha ouvindo vocês. Tem um lance, tem um trecho, eu não lembro exatamente quem falou, mas assim, quando eu cheguei no mestrado, eu estava muito tempo fora da academia, né? De fazer toda a pós que eu tinha feito em MBA, era muito voltado para a comunicação, enfim, mercado corporativo, eu estava muito distante. Eu tenho 2 formações, né? Em sociologia e jornalismo, eu estava muito voltada para a comunicação empresarial. E quando eu cheguei naquela seleção do mestrado, até o nosso vocabulário, né? A gente carrega, vem tudo junto, né? E eu lembro que eu fui altamente criticada pela minha orientadora, mas uma crítica muito positiva, assim, no sentido de orientação dessa coisa da gestão da diversidade, né? E na hora que ela falou isso, assim, o termo, eu vi que tinha um tom de crítica, mas me soou mal. Eu falei, esse pessoal acadêmico também é radical, né? Também não sabem como é que é nas empresas e tudo mais. E aí, tendo estado lá, eu passei também, me solidarizo a você, Norma, porque minhas entrevistadas foram suspensas, né? Porque eu fiz história de vida, então eu ia conversar, acompanhar elas, e tive que fazer com algumas que estavam já em regime aberto, fechado, prisão domiciliar, então também teve que ser por telefone, por vídeo. Tive essa perda do contato físico, né? Te entendo. E até mudou meu perfil também, de entrevistado de alguma forma.
Se for pegar minha dissertação, você vê que tem, mesmo dentro de uma população muito à margem, ainda elas são privilegiadas dentro daquela população, né? Se dá para falar em privilégio ali dentro. Mas, enfim, então, assim, de tudo que vocês falaram aqui, ficou muito na minha cabeça essa questão da gestão da diversidade, que a gente tem sempre que o tempo inteiro mostrar o quanto, o Guilherme estava falando, né? O quanto que é lucrativo, criativo, produtivo, enfim. A gente tem, nosso argumento sempre vai por esse lado. Eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas me incomoda muito, assim, eu fico pensando, gente, e a questão da... Você abre compliance, tem tudo, todo mundo está lá, né? Somos a favor da diversidade, aqui não pode racismo, aqui não pode homofobia, enfim, né? Mas aí eu falo, gente, mas os argumentos precisam ser esses, será que não poderia ser mais simples? Mas sabemos que não, né? Como falamos, o inferno está cheio de boas intenções, né? E isso me trouxe aqui, ele me trouxe esse sentimento. E Sandra também, quando falou da questão das empresas, assim, o que eu percebo, claro que eu estou engateando, muito menos experiência do que vocês aqui nessa parte da consultoria voltada para a diversidade, né, especificamente tentando atrelar a comunicação e a diversidade, eu vejo uma pressa, assim, muito das empresas hoje, né, elas não fizeram nenhuma pesquisa, elas nem conhecem com quem elas estão falando, né, quem é o perfil dos colaboradores dela, o que eles estão demandando de sentimento, enfim, mas tem que ter número, tem que ter meta, e tem que ter palestra, e tem que ter treinamento. E para quem e por quê, né? Qual o objetivo? E fica tudo muito também, de novo, outras caixinhas, né? Caixinhas de treinamento, caixinha... Aí eu não sei se a gente fica rodando atrás do rabo, enfim. De tudo que você falou, de vocês falaram, assim, foi muita informação, mas são esses os sentimentos que ficaram na minha cabeça, assim, mais fortes. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Norma. Saudade bastante de você. E, Cláudia, a gente também poder se encontrar, né, para cafés e não só manter o nosso contato aqui virtual. Mas eu acho que a gente tem um desafio posto, assim, sabe? Eu acho que realmente a gestão da diversidade, que acho que é um bom termo para ser utilizado, ela é uma estratégia para a gente fazer com que essas pautas passem a ser uma realidade dentro das empresas e não mais datas comemorativas. Então, enquanto elas forem datas comemorativas, nós que trabalhamos com isso precisamos cada vez mais ser estratégicos para fazer com que isso seja a causa, para que isso seja o valor, e não simplesmente um evento ou uma ação. Não me entendam mal, porque eu sei que eventos, ações específicas são muito importantes. O primeiro passo precisa sempre ser dado. E se isso é uma palestra, se isso é uma bandeirinha, se isso é um card, tá lindo. Mas, além disso, a gente precisa começar a caminhar e começar a caminhar mais rápido. E aí, para caminhar mais rápido, não tem jeito. A gente tem que ser estratégico. A gente tem que pegar exatamente os pontos que têm mais facilidade. A gente tem que pegar exatamente as dores e os amores e fazer com que essa junção dê um caminho de transformação que a gente precisa trilhar. É um caminho que eu estou trilhando, que o Guilherme está trilhando, que a Luísa está trilhando, Leandro, Norma, Cláudia e Caio estamos trilhando, sempre juntos. E a gente tem muito o que fazer. Muito obrigada, deixo aqui a minha palavra final, peço para que também vocês possam se despedir. A gente se encontra mais ou menos daqui a um mês e pouco, né? Porque não tem exatamente uma data certa a nossa próxima live, mas efetivamente a gente quer sim manter esse espaço. E esse espaço aqui não é um espaço somente de bate-papo, esse aqui é uma mesa de trabalho. A gente sai daqui para trabalhar. A gente sai daqui para fazer a transformação. E a nossa prática é a nossa fala. A nossa prática é a nossa transformação. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo, todos aqui pela escutativa. Obrigada, Beijo, abraço. meninas. Obrigada, beijos. Tchau, obrigada a todos. Beijo, Cláudia. Beijo, Norma.